incluindo essas pessoas na igreja, amando essas pessoas, trazendo para Deus, para que elas sejam libertas, para que elas conheçam que estão vivendo em pecado e precisam de Deus, precisam se arrepender, precisam se transformar novamente do jeito que Deus quer, precisam viver da maneira que Deus quer. Então, ao invés disso, estamos aí excluindo mais ainda essas pessoas. Então vamos amar essas pessoas, vamos ajudá-las não só pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus para eles com muito amor, mas também vamos tentar de todas as formas incluí-las na sociedade, fazer com que elas participem da sociedade e possam melhorar a sociedade. Então elas precisam conhecer a verdade. A Bíblia diz, olha, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quando essas pessoas conhecerem realmente a palavra de Deus, serão libertas, serão transformadas. Quantos nós temos na igreja assim? Que antes estavam aí na prostituição e hoje são pregadores do Evangelho, são evangelizadores, foram transformados, conheceram a verdade os libertou. Existem milhares e milhares que estão na igreja e que antes viviam assim nessa vida de homossexualidade, né, de lesbianismo, de vícios com drogas, com bebidas, e hoje estão aí, participando da sociedade, ajudando a sociedade, melhorando a sociedade, porque foram transformados pela palavra de Deus e também pela ação social da igreja. Então vamos ajudar e vamos amar essas pessoas. Então Jesus ensinava, olha, não precisam de médico sãos. Quem está são precisa de médico para quê? Quem não sente nenhum tipo de dor, não tem problema nenhum de saúde, nem lembra que médico existe. Porque o médico entende de quê? De doença. O médico não entende de saúde, entende de doença. Então, Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente, né? Mesmo, é claro que existem os médicos que cuidam da prevenção para a pessoa não adoecer, né? Que são reconhecidos e são excelentes. A pessoa deve prevenir-se, né, para não adoecer. Agora, Jesus está falando então a respeito de pecadores, de pessoas excluídas. Essas pessoas precisam muito mais da igreja do que aqueles que estão aí vivendo tranquilos, né, uma vida tranquila, que não são excluídos, não sofrem a exclusão, não sofrem aí a afronta das pessoas todo dia, que não sofrem o desprezo das pessoas todo dia. Então vamos ajudar. A igreja, ela basicamente tem o dever de incluir essas pessoas que estão excluídas na sociedade. O Evangelho deve ser mais priorizado para as pessoas excluídas, para os mais pobres, os mais necessitados. Nós estamos vivendo uma época tão difícil que Mamon está uma coisa terrível hoje na igreja. Está aí atrapalhando o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, o trabalho da igreja. A igreja já ia muito bem evangelizando, ajudando de todas as formas os mais necessitados. Mas aí, por interesse financeiro, o evangelho começou a ser pregado às elites. Começou a ser aí priorizado. Então começou a igreja a priorizar as camadas sociais mais altas. E cada dia abandona mais os pobres, os mais necessitados. Então Jesus ensinou o contrário. Nós devemos começar lá com esses excluídos, os mais necessitados, os mais pobres. A igreja deve ajudar essas pessoas. E não deixando de pregar aos outros. Mas a prioridade tem que voltar a ser os mais necessitados. Depois nós temos aí a igreja sociedade, temos aí a igreja na sociedade. Então a igreja é como se fosse aí um farol aceso no meio da escuridão, né? Veja lá no mar, o farol, o navio então seguia por aquela luz, os barcos seguiam por aquela luz. E tem a esperança. Às vezes a pessoa está desesperada, está à beira da morte, uma tempestade no meio do mar. Vão todos morrer, de repente enxergam a luz de um farol. Eles enxergam aquela luz como a salvação, como a solução. Então a igreja
deve ser esse farol para a sociedade. Deve ser um referencial. E cada crente é a igreja, representa a igreja, representa Jesus na terra. Então cada crente deve ter uma vida separada para Deus, santificada, para servir de farol para as outras pessoas. Nós temos um trabalho em Imperatriz muito interessante que nós chamamos aí de mutirão. Então a igreja vai a um determinado bairro, principalmente, né, e prioritariamente aos bairros mais pobres da cidade, mais necessitados de ajuda. E a igreja leva ali médicos, dentistas, né, leva ali todo tipo de auxílio, em parceria com a prefeitura, com outras organizações. A igreja leva ali então ajuda a essas pessoas. Então ali cestas vão ser distribuídas, cestas básicas, ali vai ser distribuída ali roupa, calçado. Então elas terão ali pessoas para cortar o cabelo, pessoas para fazer a unha, e todo um trabalho mesmo que levamos aí vários profissionais, né? Estamos em parceria aí com o SESI, com vários grupos da sociedade, e eles participam ajudando essas pessoas. E a igreja está ali à frente desse trabalho, fazendo ali também uma grande cruzada, distribuindo folhetos, Novos Testamentos. Então é um trabalho de varredura, ajudando tanto espiritualmente como materialmente. Você já experimentou fazer isso no seu bairro? Experimente. Procure os profissionais, né? Você procura aí os médicos, os dentistas, principalmente, né? E outros também. Procure aí a prefeitura para que ela participe, faça aí casamentos comunitários. Nós fazemos muito isso, casamento de 1000 casais de uma vez só. Então procure incentivar, ajudar, procure melhorar a sociedade onde você está vivendo. Faça esse tipo de mutirão aí, é muito importante. Existe hoje um trabalho que está quase esquecido e que é muito importante, que é o trabalho da alfabetização. Ensinar as pessoas a ler e escrever. A igreja faz isso. Se você não está fazendo, comece a fazer. Muitas igrejas têm aí condição até de colocar classes de alfabetização. Você tem aí um departamento de escola bíblica dominical muito bem montado, com classes grandes, com classes aí que tem pelo menos aí 4 metros por 3 metros, alguma coisa assim. Eu não sei a medida oficial lá que eles exigem, mas você talvez tenha. E você pode se inscrever para colocar na sua igreja uma classe aí que vai funcionar para a alfabetização das pessoas. E os professores, talvez você tenha na própria igreja, aí tem professor formado que dá aula em colégio, e eles podem ser aproveitados nessas classes. Às vezes é professor que está sem emprego aí, vai ser aproveitado. Então procure as organizações, procure os órgãos governamentais, procure ajudar. Olha, os colégios precisam muito da ajuda da igreja. Vá aí nas diretoras, os diretores dos colégios, e ofereça para dar aí uma palestra. Dê uma palestra ajudando as pessoas a saber alguma coisa sobre a palavra de Deus que vai melhorar a vida dessas pessoas. Você pode falar aí sobre drogas, sobre sexo, né? Tanta coisa que tem na Bíblia para você ensinar. Sobre AIDS, aí pega Romanos capítulo 1 e ensina sobre AIDS, né? Então tem tanta coisa. Você vai ensinar sobre família, sobre convivência familiar, a obediência dos filhos aos pais, o amor do homem para com a esposa, a submissão da esposa ao esposo. Tudo isso você vai ensinar. Você pode marcar palestras com diversos temas nos colégios. Você estará transformando essas vidas. Você estará mudando o futuro desses jovens. E essas pessoas que estão aí vivendo uma sociedade tremendamente maligna, entregue ao pecado. Levemos essas pessoas uma ajuda. Faça aí palestras no colégio do seu bairro, perto aí da sua igreja, da sua congregação. Influencie essa sociedade. Vamos ver na parte 2, a igreja e a proteção social. Então, primeiro, através da oração, nós temos aí por intermédio dos conselhos divinos e por meio dos valores cristãos. Então, através da oração. Então, nós devemos acreditar mais na oração intercessória.
A oração de intercessão é você se colocar no lugar do necessitado perante Deus. Agora, a intercessão não é só isso. A intercessão também é, ao mesmo tempo, você vai resistir àquele que está trazendo prejuízo, que está trazendo alguma coisa contrária ao que Deus deseja para aquela vida. Então você vai resistir o diabo e ao mesmo tempo vai se submeter a Deus. Então você vai trazer a bênção de Deus e vai afastar a maldição de Satanás das pessoas. Isso é intercessão. Então a igreja vai orar, se colocando no lugar dessas pessoas, vendo o sofrimento dessas pessoas, vendo aí a escravidão que estão vivendo, e vão clamar a Deus intercedendo. Veja o exemplo de Abraão com a cidade de Sodoma, Gomorra, aquela região toda ali, que estava para ser destruída. E ele foi interceder a Deus, pedir a Deus. É claro que ele tinha em vista o seu sobrinho Ló e a sua família. Mas ele pediu a Deus para não destruir. Ele fez ali a sua intercessão para não destruir os ímpios por causa dos seus parentes. Então a igreja deve também ir a Deus. Você tem seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, deve ir a Deus, lembrando que eles vivem em sociedade, que essa sociedade precisa também da ação de Deus, para que eles não sejam totalmente destruídos, não sejam levados à condenação eterna. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades, por todos que estão em eminência. Quem está em eminência? Um pai de família, está uma mãe, professor do colégio, a professora, e também os políticos. Nós devemos sempre orar por essas pessoas que estão em eminência, que são aí líderes em qualquer parte. Tanto os líderes da igreja como os líderes aí do governo e da sociedade. Devemos orar por eles para que nós tenhamos uma vida tranquila, sossegada, para que nós também sejamos abençoados por eles conhecerem a Deus, a palavra de Deus, conhecer a verdade. Então devemos orar por eles. Vamos ver agora a Igreja da Proteção Social por intermédio dos conselhos divinos. Então nós vemos aí pela palavra de Deus que os governantes de Israel sempre tinha aí uma ajuda espiritual, principalmente através do profeta. O profeta que vinha corrigir, o profeta que vinha trazer a mensagem de Deus para a correção do rei, para a orientação do rei. Os nossos governantes deveriam dar mais valor para Deus e para os profetas de Deus que ainda existem. Nós temos, por exemplo, uma grande nação como os Estados Unidos, onde o presidente da República recebe pastores, recebe orientação, recebe reivindicações da igreja. E em muitos países existe isso. Aqui nós temos até um dia de ação de graças que está lá na Constituição, que está registrado, mas ninguém obedece, ninguém segue. É um dia de ação de graças, de agradecimento a Deus. E até hoje nós não tivemos nenhum líder de nação que foi diante da sociedade, aí, através das TVs, fazer aí um agradecimento a Deus, prestar um louvor, uma adoração a Deus. Então nós devemos ver aí este dia e a igreja fazer isso, agradecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus e interceder a Deus pelos pecadores, pela sociedade que nós vivemos. Vamos ver aí também a Igreja de Proteção Social por meio dos valores cristãos. Quem não gostaria de viver uma sociedade que vivesse segundo os padrões bíblicos? Se nós olharmos aí o Decálogo, né, os 10 mandamentos, olharmos aí o Sermão do Monte, nós vamos ver aí como é o desejo de Deus para a sociedade. Qual é o desejo de Deus para que essa sociedade viva tranquilamente, viva bem. E o principal é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essas duas coisas aí já mudaria tudo, né? Então nós vamos ver principalmente no Sermão do Monte qual é o desejo de Deus para aqueles que dizem que pertencem ao reino de Deus. E devemos então praticar isso em nossa vida e na sociedade que nós vivemos. Na nossa parte 3 aí, a igreja e assistência à sociedade. Nós vamos ver a evangelização, a ação social e restaurando a sociedade.
Então nós vamos ver primeiro aí a igreja, a assistência à sociedade, a evangelização. Então essa evangelização não é só levar a palavra, evangelizar pregando, mas também praticando a palavra de Deus e levando ajuda aos necessitados.